Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, o versículo 1 ao 3. Enquanto abrimos nossas Bíblias, eu quero agradecer de coração ao pastor Cirso pela amabilidade do convite, pastor Silvio, pela maneira como nos trataram aqui, muito bem, pelas irmãs ali da cozinha que fizeram ótimo almoço e janta, e por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido aqui. Também quero agradecer a parceria que a Refidim tem com essa igreja no nosso curso teológico. O irmão Silvio é o coordenador desse curso, o pastor Cirso o presidente. Nós queremos agradecer essa parceria tão importante que temos. Estar aqui também com minha esposa, meu sogro, e dividir essa tribuna nesse trabalho com o meu grande amigo, o pastor Joel Paulino, também com o pastor Celso. É uma grande honra para mim, especialmente hoje, que os irmãos estão sendo separados ao ministério. É um momento mais importante ainda, que a responsabilidade da gente cresce ainda mais, estar aqui diante de todos. E eu quero já aproveitar e dar os parabéns a vocês todos, que vão estar hoje recebendo esse grato presente da parte de Deus, de serem diáconos e presbíteros. Na verdade, vocês estão recebendo um título, né? Mas além de um título, vem também uma responsabilidade de servir a igreja do Senhor. Então, muito mais do que título, é a responsabilidade em servir. E eu quero já também pedir a licença aos irmãos, que após a minha fala, já fui autorizado pelo pastor Cirso, pastor Silvio, de que eu volto a Joinville, porque nós estamos amanhã entrando junto ao MEC com o nosso curso de mestrado em teologia, e a equipe nossa está dando os últimos retoques nos textos e os documentos, e eu preciso estar perto para estar acompanhando isso, também fazendo aquelas partes que me cabem, né? Então eu peço licença para os irmãos, para que eu possa estar também saindo. E também orem pela gente, porque Deus nos deu essa incumbência de estarmos fazendo com que o ensino teológico tenha um espaço maior, né? Então eu quero que os irmãos orem, que nós temos nosso curso básico, médio, avançado, um curso reconhecido pelo MEC presencial, um curso reconhecido pelo MEC à distância, e temos pós-graduações, e agora estamos entrando junto ao MEC. Será o primeiro curso de mestrado em teologia pentecostal do Brasil, e é uma grande vitória para a Igreja Assembleia de Deus ser vanguarda nesse curso. Por isso eu peço a colaboração e a oração dos irmãos, e também dar aqui os parabéns aos nossos alunos de teologia da IPOS. Quantos alunos da IPOS nós temos aqui? Ou que está estudando ou já fez a IPOS? Levante a mão bem alto aí. Bem alto, isso. Temos vários irmãos aí que fizeram a IPOS. Não sei se é a IPOS que chama aqui. A IPOS, né? Curso teológico. IPOS, né? Refidim. Ok. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 ao 3, nos diz assim. Trago também aqui o abraço do pastor Sérgio a esta igreja, também ao pastor Cirso, seu presidente. Na igreja em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Tome assento, meus queridos. O tema da palestra que me foi dado para falar para os irmãos é: por que devemos viver uma vida na dependência do Espírito Santo? E todo crente deve viver na dependência do Espírito Santo, porque o simples fato de se dizer que alguém é crente
é porque essa pessoa, logicamente, ela depende do Espírito Santo. Mas muito mais responsabilidade de viver na dependência do Espírito Santo tem aqueles irmãos e irmãs que, como hoje, estão sendo consagrados ao sagrado ofício do ministério cristão. Então, muito mais nós, pastores, líderes, temos a grande responsabilidade de vivermos na dependência do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. E por que nós precisamos enfatizar a dependência de vivermos no Espírito Santo? Porque nós somos constantemente bombardeados por muitas vozes. Nós ouvimos as vozes do mundo que nos dizem para fazer determinadas coisas, que tentam nos influenciar para fazermos algumas coisas, a depender das coisas que são do mundo. Então, ouvimos essas vozes do mundo, porque Jesus mesmo disse que nós estamos no mundo, embora não fôssemos desse mundo. Nós ouvimos a voz, muitas vezes, da nossa própria carne, nos dizendo para nós fazermos algumas coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor, e nós também, obviamente, não podemos depender da voz, daquilo que a carne nos diz. Nós ouvimos também a voz do diabo, querendo nos fazer depender das suas artimanhas, dos seus artifícios e daquelas coisas que ele coloca como engodo, engano para a nossa vida cristã, de forma que a gente se torne dependente dele. E nós podemos também decidir ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, como é o caso hoje dessa palestra que nós vamos estar falando sobre viver na dependência do Espírito Santo. Então, viver na dependência tem praticamente tudo a ver com quais os tipos de vozes que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo as vozes do mundo? Eu estou ouvindo a voz da carne? Eu estou ouvindo a voz do diabo? Ou estou ouvindo a voz de Deus? Quais dessas vozes nós estamos ouvindo? Nós, muitas vezes, temos que decidir, muitas vezes não, sempre, temos que decidir ouvir a voz do Espírito Santo, porque facilmente nós podemos nos deixar conduzir pela voz do egoísmo, do individualismo, das nossas paixões, dos nossos desejos, dos enganos, porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e se o nosso coração é enganoso, logo nós podemos aprender a depender dessas coisas que não tem nada a ver com depender de Deus. E são coisas muito sutis, muito sorrateiras. Às vezes a gente acha que está dependendo de Deus, dependendo do Espírito Santo, quando na verdade nós estamos dependendo de coisas que podem estar assumindo o lugar de Deus na nossa vida. Porque facilmente nós erigimos dentro do altar do nosso coração ídolos para nós, que às vezes nós achamos que é Deus, mas que na verdade não é Deus. E ídolo é tudo aquilo no nosso coração que ocupa esse lugar que pertence exclusivamente a Deus. E se eu estabeleço no meu coração um ídolo, eu vou depender desse ídolo para tomar as decisões mais importantes da minha vida. Por isso eu preciso ter esse discernimento espiritual sobre mim mesmo. Muitas pessoas pedem para Deus o dom do discernimento de espíritos, e é muito bonito e é importante, mas normalmente quando alguém pede um dom de discernimento de espíritos, ele está pedindo para discernir os outros, quando na verdade a nossa maior necessidade é nós pedirmos o dom de discernimento de qual espírito ocupa o meu coração, de qual ídolo foi erigido no meu coração e pode estar me levando a eu deixar de
ouvir ou depender do Espírito Santo para depender das decisões equivocadas desse pretenso ídolo que está sendo erigido no meu coração. Tudo aquilo que tira o meu foco de Deus, tudo aquilo que deixa de apontar para Deus, que quer tomar o lugar de Deus como lugar último e exclusivo no meu coração, se torna um ídolo. E isso pode ser uma extensa gama de coisas que nós nem vamos ter tempo de falar aqui hoje, porque cada um, na sua particularidade, pode saber e descobrir através do Espírito Santo que está aqui conosco essa tarde, enquanto nós falamos sobre esse assunto, o Espírito Santo pode estar trazendo à nossa mente se há algum ídolo ou não, se o lugar principal no nosso coração é ocupado pelo Senhor, ou se alguma coisa pode estar ocupando esse lugar, e se estiver, o que é isso que está ocupando o lugar do Senhor no nosso coração, e nós estamos dependendo desse ídolo falso que pode estar ocupando o lugar do coração. Quando nós deixamos de depender do Espírito Santo, nós podemos passar a depender das circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida passam a ditar o curso, ou a maneira como nós decidimos as coisas, ou as escolhas que nós fazemos, nos tirando desse foco da dependência do Senhor. E circunstâncias podem ser coisas boas, positivas, importantes, mas que lá na frente poderão se tornarem ídolos para nós, e que essas coisas podem tirar de nós o lugar do Senhor. Mas as circunstâncias também podem ser coisas negativas, podem ser sofrimentos, aflições, lutas, que também vão querer nos tirar da dependência do Senhor. Porque nada melhor para um crente, especialmente para um obreiro, como é o caso aqui hoje à tarde, diante de grandes lutas, sofrimentos, tentações, aflições, angústias, a gente aprender a depender daquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. Nós dependermos daqueles caminhos que o Espírito Santo quer que a gente entre. Nós dependermos daquelas coisas que só tem a ver com o Espírito Santo de Deus, ao invés de nós deixarmos que as circunstâncias ditem as normas e os caminhos nos quais nós devemos andar na nossa vida. Isso exige um desenvolvimento de sensibilidade espiritual para nós percebermos qual é a intenção do Espírito para que a gente possa depender exclusivamente dele. Precisamos aprender a depender do Espírito Santo para nós aprendermos a não depender das decisões que nós somos forçados a tomar, muitas vezes por causa de riquezas, de dinheiro. E nem estou dizendo aqui de pessoas ricas, porque isso afeta tanto a ricos quanto a pobres. Os irmãos já conseguiram pensar quantas decisões nós tomamos na nossa vida, em vez de ouvir a voz do Espírito Santo, nós dependemos e ouvimos a voz daquilo que o dinheiro tem para nos dizer. E nós sempre gostamos de afirmar, eu tomo decisões baseado naquilo que Deus me diz, naquilo que o Espírito Santo me diz. Mas se nós avaliarmos o nosso coração um pouquinho, nós vamos perceber que muitas das nossas decisões que nós tomamos, nós não as tomamos primeiramente porque consultamos ao Senhor. Não as tomamos primeiramente porque procuramos seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós a tomamos porque nós fomos influenciados pelo dinheiro. Porque existe uma força no mundo chamada mercado, que ela toma as principais decisões. Se os irmãos olharem para as decisões, por exemplo, que o governo Temer toma, ou que qualquer outro governo, a maioria dos outros governos do mundo tomam,
mas especialmente o governo Temer, parece que está mais contaminado com essa coisa. Os irmãos vão ver que a maioria das decisões que os governos tomam está baseado em enriquecimento. Como os empresários poderão ganhar mais dinheiro? Como nós políticos poderemos conquistar mais dinheiro? Como nós podemos enriquecer um pouco mais? Como fazer para que as empresas não precisem deixar de contratar trabalho escravo? Faz 15 dias saiu essa decisão inteiramente manipulada pelo mercado, pelo que o dinheiro tem a dizer. Mas eu estou falando isso numa esfera altíssima. Mas eu digo isso apenas para que a gente entenda que na nossa microesfera, nas nossas microdecisões, muitas das vezes também nós podemos estar, eu não estou dizendo que é assim com todos, mas eu estou dizendo que a gente pode, em várias circunstâncias, estarmos tomando decisões baseadas nessas hipóteses e circunstâncias. O que vai me trazer retorno financeiro? Ainda que isso passe por cima da vontade do Senhor, ainda que isso passe por cima daqueles bons preceitos éticos, morais e cristãos que a palavra de Deus diz, às vezes eu posso tomar decisões baseado nisso. Eu posso também tomar decisões e depender do título, do cargo, da posição que eu ocupo, que tem a ver com poder. E todos nós que ocupamos um cargo eclesiástico, que somos consagrados ao ministério, como está acontecendo aqui hoje, nós somos empoderados com esse título. Esse título ele nos traz prerrogativas de poder. E eu posso também, em detrimento minha dependência do Espírito Santo, eu posso também passar a tomar decisões baseado naquilo que o poder do meu cargo, do meu título, da minha posição traz. E muitas das vezes, essas decisões não têm muito a ver com o que o Evangelho diz. No Novo Testamento existem 4 verbos que se referem à palavra poder. Apenas para que a gente entenda como a gente pode vir a tomar decisões baseadas no poder e não naquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. Quando a decisão do Espírito Santo está de acordo com a decisão do poder, amém, ótimo. Mas nem sempre essas duas coisas andam juntas. A primeira palavra para poder que é usada no Novo Testamento, e é usada 118 vezes, é a palavra dinamis, que significa um poder dinâmico, provocativo, impulsionador. É aí que vem a palavra dínamo, né? Dínamo que gera energia, dínamos. Então, é uma palavra para poder. A outra palavra é semeion, que significa sinal, manifestação de poder de Deus em favor das pessoas necessitadas, no sentido de lhes trazer um milagre. Mostra a força de um espírito novo, com que as pessoas e a igreja são potencializados para superar as suas necessidades. Então, sempre que acontece um milagre no meio da igreja, nós podemos dizer que se manifestou o poder que no verbo grego significa semeion. Mas tem uma outra palavra também no grego para poder, que significa kratos. Kratos significa poder, dominação, exercido pela força, no sentido físico ou por imposição moral. E isso é necessário, num certo sentido, a liderança, né? Porque quando eu mando em alguém, eu sou um diretor e tenho sob meu comando 50 funcionários, quando eu mando em alguém, num certo sentido, eu estou usando
o poder kratos, né? Ou seja, esse poder moral de força de comando que impulsiona as pessoas a me obedecerem pela força. Mas no Novo Testamento, irmãos, nenhuma vez, kratos, o verbo kratos, está relacionado ao poder ou à força de Cristo. Uma vez. Mas qual é o poder ou a força que agia sobre Cristo? É um outro verbo grego chamado exousia, que significa autoridade de alargar, de ampliar, poder exercido a favor das pessoas, alargando suas possibilidades de ser, potencializando as suas qualidades, permitindo que as pessoas atuem com todas as habilidades e dons que eles têm. É o poder de abrir novos caminhos, novas perspectivas, de fazer com que as pessoas evoluam espiritualmente, que as pessoas expandam-se, que as pessoas tenham condições de fazer aquilo que elas são chamadas a fazer no reino de Deus. Exousia é o poder que eu, como líder, como pastor, como professor, como diretor, que você que está sendo consagrado ao sagrado ministério nessa tarde, deve exercer sobre os seus liderados, lhes possibilitando novas perspectivas de vida em Cristo, permitindo que o Evangelho faça neles aquilo que precisa ser feito, potencializando as qualidades, as habilidades e as probabilidades de serviço para o reino de Deus que cada um deles tem. Esse é o poder que nós devemos escolher exercer sobre os liderados nossos. Por isso Jesus nunca dependeu do poder kratos, aquele que manda, dá ordem, que às vezes fere, machuca, que estraga a pessoa. Jesus sempre exerceu esse poder exousia, ou seja, o poder que amplia os horizontes das pessoas que estão à sua volta, o poder que mostra novos caminhos, que dá novas condições de vida, que mostra que aquele lugar que a pessoa vive não é um lugar ideal, que ela tem um lugar melhor para estar do que aquele lugar onde ela se encontra naquele momento. Esse é o poder que Jesus exercia sobre as pessoas. E quando nós dizemos que nós somos dependentes do Espírito Santo, é esse mesmo poder que nós, como líderes, devemos exercer. Não é o poder que fere, que machuca, que pode até vir a matar, mas é um poder que amplia os horizontes para as pessoas, que dá novas perspectivas, que permite que elas sejam aquilo que Deus quer que elas sejam no ministério, que permitam que toda a graça, unção e poder de Deus presentes nessas pessoas tenham espaço de agir. Isso não significa ausência de liderança, porque Jesus era um exímio líder. As pessoas queriam estar onde Jesus estava, porque Jesus era um grande líder. As pessoas obedeciam a Jesus porque ele era um grande líder. Por exemplo, Jesus, ele exerceu o poder de exousia quando ele chamou 70 discípulos e lhes incumbiu para irem de cidade em cidade, de vila em vila, anunciarem o evangelho do reino de Cristo. Jesus tornou aqueles 70 missionais, como o pastor Joel Paulino falou ontem. Ele lhes incumbiu e lhes deu condições de exercerem os seus ministérios com muita profundidade, com muita eficácia. Esse é o poder que nos faz depender do Espírito Santo. E esse é o poder que nós, como líderes, você que está sendo consagrado nessa tarde, vai exercer junto aos liderados. Agora, por que nós temos que depender do Espírito Santo? Existem respostas óbvias para isso. Mas uma delas é que nós só conseguiremos proclamar o Evangelho de Cristo e conseguir penetrar em todas as dimensões da sociedade, em lugares difíceis, estratégicos,
romper com a força do diabo que tenta arrastar milhões de vidas para o inferno. Nós só conseguiremos influenciar a sociedade de verdade se nós dependermos do Evangelho, aliás, se nós dependermos do Espírito Santo, porque é só na dependência dele que nós podemos proclamar o Evangelho com ousadia. A ousadia que estava presente, por exemplo, no Evangelho de Lucas e Atos, que são os mesmos autores. Lucas e Atos é o mesmo autor. Nós vimos que durante todo o registro de Lucas e Atos, o propósito principal das pessoas dependerem do Espírito Santo e serem cheias do Espírito Santo é para a proclamação do Evangelho. Por isso Lucas ele tem vários relatos de proclamações do Evangelho sendo feitas. Começa lá com o cântico de Maria, depois ele vai para o cântico de Isabel, de Ana, de Simeão. São tudo pessoas que estão, na sua maneira de se expressar, estão proclamando o Evangelho. E notem que o fazem tomados de inspiração. Não é porque agora eu tomei a decisão de proclamar o Evangelho e agora eu vou proclamar o Evangelho. Não, eles são tomados pelo Espírito Santo e passam a proclamar o Evangelho. Os anjos proclamam o Evangelho no livro de Lucas. Os apóstolos saem em 70 proclamando o Evangelho. Pessoas endemoniadas, cegos, surdos, mudos, coxos, as pessoas começam a serem libertas da opressão de demônios, curas começam a acontecer, proclamações poderosas do Evangelho começam a acontecer, porque Lucas relata aquilo que as pessoas fazem quando elas estão na dependência do Espírito Santo. E aí ele passa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque nessa dependência que os apóstolos do Senhor decidiram ter, ao eles proclamarem o Evangelho, o Espírito Santo passou a agir de uma maneira extraordinária sobre a vida deles, capacitando-lhes que pregassem o Evangelho com aquela ousadia toda. Por isso, quando eles recebem o batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a primeira coisa que acontece quando eles são batizados no Espírito Santo é que pessoas não crentes que estavam perto do lugar onde eles foram cheios do Espírito Santo começaram a compreender as maravilhas de Deus, o Evangelho de Cristo, que estava sendo anunciado através daquelas línguas estranhas que eles estavam falando. De novo, a proclamação do Evangelho está presente na dependência do Espírito Santo. E aí, diante daquilo tudo, as pessoas fazem a pergunta: mas agora, o que nós vamos fazer, Pedro? E Pedro prega aquele sermão extraordinário, de novo, dependência do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. E diante daquele primeiro sermão de Pedro, milhares de pessoas querem aceitar a Jesus Cristo, porque foram impactadas pelo Evangelho de Cristo. E no final daquele sermão de Pedro, Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele usa uma palavra muito interessante. Ele coloca assim: compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhes o coração. Essa palavra compungir, no seu sentido original, ela quer dizer a mesma coisa como que uma espada atravessando o coração. Aquela palavra de Pedro entrou com tanta força, com tanta energia do Espírito Santo, com tanta exousia, com tanta dinamis
dentro da mente e do coração daquelas pessoas, que foi como se uma espada estivesse atravessando o coração daquelas pessoas. E era como que elas gritassem: ai, nós precisamos aceitar o Evangelho de Cristo. Não há outra saída para nós a não ser aceitarmos o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Pedro estava pregando na dependência do Espírito Santo. Ele não estava pregando palavras bonitas, bem elaboradas, que saíram da cabeça dele, não. Ele estava pregando sob a dependência do Espírito Santo. Claro que essa dependência não anula a minha razão e o meu raciocínio, o meu intelecto e as minhas palavras, não. Pedro estava usando as palavras dele, mas eram palavras potencializadas pelo Espírito Santo, de tal maneira que as pessoas se sentiam como se uma espada estivesse atravessando o coração delas, e elas foram compungidas, foram forçadas, foram levadas a tomarem a decisão em prol do Evangelho de Cristo. E várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os apóstolos dependendo única e exclusivamente do Espírito Santo. Quando Paulo aceitou a Jesus no caminho de Damasco, teve um dos discípulos de Jesus, que nessa dependência do Espírito Santo, ouviu a voz de Deus lhe dizendo: vai até Jope na rua chamada direita, lá tem um cara que precisa ouvir falar do Evangelho, vai lá, ora por ele. E ele vai, e ele tem encontro com Paulo, e Paulo se torna o grande apóstolo, que viveu a sua vida toda na dependência do Espírito Santo. E aqui nesse texto que nós lemos de Atos 13, nós vimos que eles estavam orando e jejuando para ouvirem aquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, tinha para lhes dizer. Ou seja, eles estavam na dependência do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo diz para eles: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, não foi novidade para Paulo e Barnabé o que Deus disse para a igreja toda, o que o Espírito Santo revelou para a igreja toda, porque eles já sabiam, porque eles tinham uma vida na dependência do Espírito Santo, eles já sabiam que eles tinham esse chamado. A igreja estava apenas confirmando o chamado de Deus sobre a vida deles. E eles de novo, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Notem, queridos, que mesmo depois do Espírito Santo já ter falado, já ter revelado a sua vontade a eles, mesmo assim eles continuaram orando e jejuando e orando. Porque uma vez o Espírito Santo dizendo alguma coisa, não significa que a dependência cessa ali naquele imediato instante que o Espírito Santo fala, não. Nós precisamos constantemente, sempre, andarmos na dependência do seu Espírito Santo, se nós queremos pregar o Evangelho do Senhor com graça, força e unção, para que as pessoas sejam alcançadas. E Paulo, durante todo o seu ministério, nós vamos ver que ele sempre ouvia a voz do Espírito Santo. Ele uma vez estava indo para um lugar, e à noite ele teve um sonho, em que o Espírito Santo lhe disse: passa a Macedônia e ajuda-nos, através daquele varão que aparece para ele em sonho. Passa a Macedônia e ajuda-nos.
E Paulo estava pretendendo ir para a Bitínia naquele instante. Mas porque ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele foi, sabe para onde? Uma das igrejas aonde ele foi? Fundar a igreja de Corinto. Já pensaram se Paulo não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo e não estivesse na dependência do Espírito Santo? Ele teria ido para a Bitínia. E não sei se nós teríamos, quem sabe, um bilhete para a Bitínia na Bíblia. A verdade é que nós temos 2 cartas que solidificam a nossa fé de maneira extraordinária, que são chamadas 1 e 2 Coríntios, porque Paulo ouviu a voz do Espírito Santo e foi para a Macedônia. E assim, várias vezes, os irmãos podem ler livro de Atos sob essa perspectiva e verem como Paulo dependia do Espírito Santo, como a sua vida toda, todo o seu ministério foi baseado nessa capacidade espiritual que o apóstolo Paulo tinha de estar dependendo sempre do Espírito Santo. E nós também temos que depender do Espírito Santo, porque o mundo que nós vivemos, como eu dizia no início, é um mundo muito complexo, que nos apresenta muitas possibilidades. Os irmãos podem ver quantas escolhas nós temos que fazer durante o nosso dia. Nós hoje vivemos, tem gente que vive em extrema angústia diante de tantas escolhas que precisa fazer. Em tempos antigos, as possibilidades não eram tantas quanto havia hoje, não precisava fazer tantas escolhas como nós temos que fazer hoje. E todas essas escolhas, elas podem ser influenciadas em nós, pelo mundo, pela carne, pelo diabo e por Deus. Por isso nós precisamos viver nessa dependência do Espírito Santo para saber quais as escolhas certas que nós podemos fazer diante da complexidade de um mundo que vive distante de Deus, mas que nós precisamos aprender a discernir entre todas essas vozes, a voz do Espírito Santo. O que é ser dependente do Espírito Santo? Nós já falamos algumas coisas. Vamos agora tentar entender melhor o que é ser dependente do Espírito Santo. Uma das coisas é deixar-se guiar pela dinâmica do Espírito de Deus, que não tem muito a ver, algumas vezes, com as nossas dinâmicas, com os nossos desejos e vontades. É fazer as escolhas baseadas nas intenções e vontades do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece as intenções do coração. É Ele que sonda o mais interior do coração humano. Então, nada melhor do que nós dependermos dEle para tomarmos as decisões mais importantes da nossa vida. Isso não significa que a minha vida vai se tornar robotizada, de que todas as decisões que eu tomar a partir de agora eu preciso estar primeiro ouvindo o que o Espírito Santo tem para me dizer. Não, eu estou dizendo que as decisões mais importantes da nossa vida precisa haver um relacionamento e uma intimidade tão aprofundada com o Espírito Santo, que automaticamente as nossas decisões que nós tomarmos serão feitas na dependência do Espírito Santo. Isso não anula a nossa capacidade, inteligência, raciocínio, intelecto em tomar decisões, não, mas isso potencializa a nossa capacidade de tomar decisões. Depender do Espírito Santo também não nos isenta de passarmos por sofrimentos. A própria vida do apóstolo Paulo, como eu já disse ontem, é um exemplo muito claro disso. Ele passou por muitos sofrimentos, mesmo que a decisão que ele tomou tenha sido baseada na vontade
do Espírito Santo de Deus. Não isentou ele de passar por sofrimentos, mas eram sofrimentos que levavam à prosperidade e ampliação do Evangelho no meio dos povos nos quais ele estava inserido. Depender do Espírito Santo é estabelecer uma intimidade, no sentido de amizade, de comunhão, de caminhar juntos, de estar juntos, de andar juntos com o Espírito Santo, em que nada é escondido, nada está oculto dele, mas tudo o Senhor sabe, porque tudo é transparente na nossa vida para ele, como eu dizia para os irmãos ontem à noite. Mas como eu faço para ter essa intimidade com o Espírito Santo? Todos nós sabemos, é através da oração. É a oração que nos ensina, que nos ajuda, que nos auxilia a ouvirmos a voz do Espírito Santo e a dependermos dele. Mas eu não estou aqui me referindo àquelas orações, às vezes obrigatórias, que a gente faz para começar bem o dia, para começar o dia com o pé direito, eu vou orar. Para tudo dar certo na minha vida, eu tenho que orar, e coisa desse gênero. Não, esse tipo de oração está mais para o lado da magia do que propriamente oração em si. Eu estou falando de oração como que conversando com o melhor amigo, aquele que Jesus disse que é o nosso Consolador amado. Eu vos enviarei o Espírito, ele vos consolará e vos guiará em todas as coisas. É estabelecer essa intimidade em que o nosso ouvido fica tão afinado para ouvir a voz do Senhor, que nós sabemos quando é Ele que está falando. E a gente aprende a discernir quando é a voz do mundo, da carne ou do diabo, ou a dele. Estamos tão afinados, tão dependentes, que eu sei quando é Ele que fala. Hoje, à mesa do almoço com o pastor Cirso, muito me alegrei quando ele disse que quando ele foi para Garuva, quando ele foi para Indaial, quando ele veio para Içara, ele ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele. Muito antes dos homens cogitarem, muito antes de alguma coisa ser dita a respeito, ele já sabia. Por quê? Dependência do Espírito Santo. E dependência do Espírito Santo, além da oração, precisa ter um ingrediente junto, muitas das vezes, para dar conta das nossas vaidades e desejos e egoísmos e tantas coisas que vêm junto, e que tentam nos afastar dessa dependência do Espírito Santo, que é orar e chorar. Quantas vezes, diante de decisões difíceis no meu coração, eu preciso tomar a palavra de Deus, um texto bíblico, e orar sobre aquele texto bíblico, e quebrar o meu coração teimoso, rebelde, sobre aquele texto bíblico em lágrimas, para que a vontade do Senhor prevaleça e não os meus desejos, as minhas vaidades, as minhas paixões e os meus sonhos, mas os sonhos e os desejos do Senhor sejam maiores na minha vida do que aquilo que eu quero fazer. Isso exige tempo. E o nosso mundo é o mundo da pressa. Tudo tem pressa.
Nós corremos para todos os lados porque temos pressa. Nós temos celular porque o celular ajuda a gente a economizar um monte de tempo, porque nós temos que correr sempre. Estamos sempre ocupados e preocupados e correndo e fazendo. Mas dependência do Espírito Santo não tem nada a ver com pressa. Dependência do Espírito Santo tem a ver com parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Parar para ouvir tem a ver com sensibilidade. Como o meu ouvido está equalizado, usar aqui uma palavra dos técnicos de som, como o meu ouvido está equalizado, afinado com aquilo que o Espírito Santo está querendo me dizer. E muitas das vezes, no barulho que o mundo faz, que a carne faz, que o diabo faz, nós temos que silenciar o nosso coração diante daquele que sabe, que conhece, que é o meu Senhor, aquele de quem eu de fato preciso depender de verdade. Porque os barulhos do mundo, da carne do diabo, o agito do dia a dia, as muitas demandas, serviços, coisas que são exigidas de mim, não me permitem ouvir o que o Espírito Santo está querendo me dizer. E para isso, eu preciso estar com o meu coração em silêncio para ouvir o que Deus tem para me dizer. Ouvi certa feita uma grande mulher de Deus dizendo: silencie a sua língua e ouvirá as suas palavras. Silencie as suas palavras e ouvirá os seus pensamentos. Silencie os seus pensamentos e ouvirá o seu coração. Silencie o seu coração e ouvirá o seu espírito. Silencie o seu espírito e ouvirá o Espírito de Deus. Normalmente as nossas orações, elas têm a ver com muita coisa que a gente diz para Deus, não é? A gente tem um monte de coisa para dizer para Deus e fala coisa para Deus. Às vezes a gente até tem a petulância de citar versículo bíblico para Deus, né? Nas orações que a gente faz. Mas se a voz dele é poderosa, a ponto de transportar os montes, se a voz dele é tão poderosa a ponto de criar todas as coisas pela palavra do seu poder, é tão importante, ou mais importante ainda do que orar, eu aprender a ouvir o que ele tem para me dizer, para estabelecer essa dependência profunda, real, verdadeira, que só ele pode estabelecer na minha vida e que de fato vai organizar e potencializar a minha vida da maneira correta. Ser dependente de ouvir a voz do Espírito Santo é saber que a sua companhia é extremamente potencializadora em todas as atividades que eu faço na minha vida, quer na igreja ou secularmente. É o Espírito Santo que guia e me dá condições de fazer as coisas da melhor maneira possível.
Ser dependente do Espírito Santo é eu deixar de lado as minhas decisões equivocadas, os meus caminhos tortos, as minhas próprias vontades, e deixar que o caminho dele, que a vontade dele, que a decisão dele tenha prevalência sobre a minha vida. Se ele é Senhor sobre a minha vida, logo eu preciso depender dele. Por isso eu preciso destruir todos os ídolos que estejam ocupando o meu coração e que tomam o lugar dele, para que ele tenha a primazia e todas as coisas na minha vida sejam dependentes dele. Todos os meus caminhos, decisões, vontades, desejos serão os mesmos desejos, caminhos, decisões e vontades dele, porque agora não é mais a minha vontade que prevalece, é a vontade dele. Por isso um grande homem de Deus do passado disse o seguinte: Senhor, dá-me conhecer a tua vontade, para que a tua vontade seja a minha vontade, de maneira que a minha vontade seja a tua vontade. Por isso que Jesus, ao ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele disse, para nós orarmos: faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. No céu tudo funciona perfeitamente. No céu todos os seres estão debaixo da absoluta vontade de Deus, e ninguém faz nada no céu se não for a vontade de Deus. Por isso Jesus nos ensina a orar: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Jesus também ensina a orar na oração do Pai Nosso. E sabe aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está ali onde a sua vontade é realizada. Deixe ele realizar a sua vontade na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, na igreja, no departamento que você lidera, no trabalho que você faz para Deus, especialmente a sua vontade no teu coração, porque ali estará o reino de Deus. Onde está a vontade de Deus, ali está também o seu reino. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus.